A salvação na Bíblia Sagrada, o plano redentor de Deus para a humanidade. A salvação é, sem dúvida, um dos temas centrais e mais importantes da Bíblia Sagrada. Desde o Gênesis até o Apocalipse, as Escrituras narram uma história de redenção, em que Deus oferece ao ser humano a possibilidade de ser restaurado e reconciliado com Ele. A salvação, segundo a perspectiva cristã, é a libertação do pecado e da morte, a restauração do relacionamento com Deus e a concessão da vida eterna através da fé em Jesus Cristo. Este conceito é tão vasto que abrange aspectos teológicos, morais, espirituais e escatológicos, tornando-se essencial para qualquer entendimento da fé cristã. 1. O problema do pecado e a necessidade da salvação. Para compreender a salvação, é preciso primeiramente entender a condição humana à luz da Bíblia. Em Gênesis 3, a queda do homem marca a introdução do pecado no mundo. Adão e Eva, ao desobedecerem a Deus, quebraram a comunhão com o Criador e trouxeram condenação não apenas para si mesmos, mas para toda a humanidade. Como está escrito em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado, mais do que simples erros ou falhas morais, representa uma condição espiritual de separação de Deus. Ele afeta todos os aspectos da vida humana: pensamentos, atitudes, relacionamentos e a própria natureza interior. Por causa do pecado, o ser humano encontra-se espiritualmente morto, Efésios 2:1, e incapaz de, por si só, retornar a Deus. Daí surge a necessidade urgente da salvação. 2. A promessa da salvação no Antigo Testamento. Apesar da queda, Deus nunca abandonou o plano de restaurar a humanidade. A promessa da salvação já aparece de forma profética em Gênesis 3:15, quando Deus anuncia que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Uma referência velada a Cristo. Ao longo do Antigo Testamento, Deus estabelece alianças com Noé, Abraão, Moisés e Davi, nas quais revela progressivamente seu plano de redenção. Os profetas, especialmente Isaías, Jeremias e Ezequiel, falam da vinda de um Messias que traria libertação espiritual e restauraria o povo de Deus. Em Isaías 53, por exemplo, vemos uma descrição detalhada do servo sofredor que levaria sobre si as iniquidades de muitos, antecipando a obra redentora de Cristo. 3. A salvação em Jesus Cristo. O Novo Testamento apresenta Jesus Cristo como o cumprimento de todas as promessas de salvação feitas no Antigo Testamento. Ele é o Filho de Deus, enviado ao mundo não apenas como um mestre ou profeta, mas como o próprio Salvador. João 3,16 resume de forma magistral a essência do plano divino. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida, morte e ressurreição de Jesus constituem o centro do Evangelho. Sua morte na cruz é entendida como um sacrifício substitutivo pelos pecados da humanidade. Em 2 Coríntios 5:21, Paulo afirma: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não apenas morreu, mas ressuscitou, vencendo o poder da morte e garantindo a promessa de vida eterna para todos os que creem. A ressurreição é a prova definitiva de que o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus e de que há esperança para todos os que o seguem. 4. A graça como fundamento da salvação. Outro aspecto fundamental do ensino bíblico sobre a salvação é que ela é um dom gratuito da graça de Deus. Não é conquistada por méritos, obras ou esforço humano. Como Paulo ensina em Efésios 2:8-9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A graça é o favor imerecido de Deus, concedido aos pecadores
que reconhecem sua condição e colocam sua fé em Jesus. Essa doutrina é uma das mais libertadoras da fé cristã, pois declara que ninguém é bom o suficiente para se salvar, mas todos são convidados a receber pela fé aquilo que Cristo já realizou. 5. A fé como resposta humana. Embora a salvação seja oferecida pela graça, a Bíblia deixa claro que ela requer uma resposta pessoal, a fé. Crer em Jesus como Senhor e Salvador é o meio pelo qual se apropria do dom da salvação. Romanos 10:9 diz: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A fé, nesse contexto, não é apenas um assentimento intelectual, mas uma confiança plena em Cristo e uma decisão de segui-lo. Ela envolve arrependimento, metanoia, uma mudança de mente e coração que leva à transformação de vida. 6. Justificação, regeneração e santificação. A salvação na Bíblia é multifacetada, envolvendo vários aspectos distintos, embora interligados. Justificação é o ato judicial de Deus declarar o pecador justo com base na obra de Cristo. A pessoa é perdoada e considerada justa diante de Deus. Regeneração, também conhecida como novo nascimento, João 3, é a transformação interior operada pelo Espírito Santo, que dá ao crente uma nova natureza. Santificação é o processo contínuo de crescimento espiritual pelo qual o salvo vai se tornando mais semelhante a Cristo. Esses elementos demonstram que a salvação não é apenas um evento pontual, mas um processo que se inicia com a conversão e se desenvolve ao longo da vida cristã. 7. Segurança e perseverança dos salvos. Um dos grandes debates teológicos envolve a questão da segurança da salvação. Uma vez salvo, o crente pode perder sua salvação? Há diferentes posições entre as tradições cristãs, mas muitas passagens apontam para a segurança daqueles que permanecem em Cristo. Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. João 10, 27, 28. Contudo, a Bíblia também adverte sobre o perigo do afastamento, da apostasia e do endurecimento do coração. Por isso, a perseverança na fé, a obediência e a comunhão com Deus são elementos essenciais para a vida cristã. 8. A salvação e a vida eterna. A salvação culmina na promessa da vida eterna com Deus. No livro do Apocalipse, João descreve a realidade futura dos salvos. Um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais morte, dor ou lágrimas. Apocalipse 21:4. Essa esperança escatológica é o clímax do plano redentor de Deus. A salvação não é apenas um escape do inferno, mas a entrada em um relacionamento eterno com o Criador, marcado por alegria, plenitude e glória. É a restauração completa daquilo que foi perdido no Éden. 9. O chamado à salvação é universal. Embora nem todos sejam salvos, a Bíblia afirma que o chamado à salvação é universal. Deus não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se 2 Pedro 3:9. O Evangelho é uma boa notícia para todas as nações, línguas e povos. A missão da Igreja, portanto, é proclamar essa salvação a todo o mundo. Mateus 28, 19 e 20. 10. Conclusão. Uma vida transformada pela salvação. A salvação, segundo a Bíblia, é muito mais do que um conceito teológico. É uma realidade transformadora. Aqueles que experimentam a salvação são chamados a viver uma nova vida, reconciliados com Deus, guiados pelo Espírito e comprometidos com o amor, a justiça e a verdade. Essa transformação pessoal tem também implicações sociais e missionais. Os salvos são embaixadores de Cristo no mundo, chamados a refletir a graça recebida em suas ações, palavras e relacionamentos.
Em suma, a salvação é o maior presente que o ser humano pode receber. Ela é a manifestação suprema do amor de Deus, a resposta ao problema do pecado e a garantia de um futuro glorioso para todos os que crerem. Que cada pessoa possa, ao ler as Escrituras, ouvir o convite de Deus e responder com fé, arrependimento e entrega total.